Bom dia de novo. Voltei aqui agora para a gente falar sobre codependência novamente. Eu tenho recebido bastante pedidos, né, das companheiras, das pessoas, para eu estar falando sobre a codependência. A codependência é uma coisa terrível, né, gente? É uma coisa terrível porque acaba que os familiares acabam envolvidos, né, com aquilo. Vem de novo aquela coisa assim, mas eu não sou o doente, eu não bebo, eu não uso droga, eu não tenho dependência afetiva. Aí vem aquele sofrimento com os filhos, né, em relação à dependência afetiva dos filhos. Às vezes eu não tenho essa dependência, mas meus filhos têm. Aí eu vejo meus filhos sofrendo e eu acredito mesmo que eu posso... Nossa, eu sou a mãe, eu sei o que é melhor para meus filhos. Ah, então você não tá bem com a fulana, então separa logo, aí separa, daí a pouco volta de novo, daí a pouco separa de novo, daí a pouco volta de novo. Eu fico assim sem conseguir entender como é que se pode fazer isso. E eu faço isso, sabe por quê? Porque não aconteceu isso comigo. Não aconteceu isso comigo. E quando acontece isso comigo e eu consigo sair fora, eu fico com o meu dedo em riste, julgando o outro, acreditando que o outro também tem que sair. E essa dependência pode ser a dependência afetiva, pode ser a dependência química, pode ser o comer compulsivo, pode ser o amar demais, pode ser o que for, gente. Pode ser o que for, porque o ser humano é uma coisa espetaculosa para se agarrar a dependências, né? E às vezes quando se livra de uma dependência, se agarra em outra. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Mas é assim, é assim. E é legal porque quanto mais eu consigo me livrar das garras de qualquer tipo de dependência que eu venha a ter, mais eu acredito que o outro também tem que fazer isso. E não é assim. Não adianta. Experiência própria. Por mais que eu queira acreditar que eu sei o que é melhor para você, eu não sei. Não sei. Ainda hoje eu falava sobre isso, né? A gente passa 9 meses tentando cortar, não vê a hora de cortar o cordão umbilical, né? Aí o filho nasce, corta o cordão umbilical. A gente passa uma vida inteira tentando colar esse cordão umbilical de novo. Porque eu não acredito que o fato de eu ser mãe daquela criatura não significa que eu tenho poder sobre aquela criatura. Não significa, porque aí eu venho lembrar que a minha mãe não teve poder sobre mim. Eu saí, eu fugi de casa, eu fui embora, eu casei, eu fiz, eu aconteci, eu fiz o que eu quis. E muitas vezes eu vou usar aquele clichê, né? Ai, eu fiz tudo isso pra, né, ter minha vida independente, porque eu não queria mais obedecer pai, não queria obedecer mãe. Pai e mãe só me batia, pai e mãe só fazia isso, só fazia aquilo. Enfim, eu vou sempre arrumar o tal do culpado, né? Porque vai ter sempre um culpado. Aí minha vida vira uma bosta. Aí de novo, né? Aquela mesma pessoa, aquele mesmo pai, aquela mesma mãe, de quem eu fugi para poder ter a vida que eu sempre quis, vão ser o culpado por eu não ter conseguido. Ai, coisa de louco. Gente, é coisa espetaculosa. A coisa parece mesmo uma... Sabe, tem hora que eu me sinto aquele hamster, sabe? Correndo naquela rodinha. É o ciclo vicioso, né? É o ciclo vicioso, porque acaba criando um ciclo vicioso. Porque tudo que eu não quero na minha vida tem responsabilidade com os meus atos, minhas atitudes e as coisas que eu mesma criei para mim. Eu mesma criei essa situação para mim, mas eu não quero. Eu não. E aí, graças a esse poder superior e a todos esses programas das Irmandades Anônimas, que nós temos os programas chamados Alanon, né? Nós temos os programas chamados Naranon, que são programas para os familiares de pessoas, né, que têm problemas com várias coisas. Porque às vezes a criatura olha pra minha cara e fala assim, ah, mas isso aí é pra você, eu nunca bebi, eu nunca fumei, isso não é pra mim. É mesmo? De novo vou falar. Existe uma coisa chamada neurose, né? Ah, tá me chamando de louca? Não, criatura. Ser neurótico não é ser louco. Ser neurótico é perder o domínio da vida com muita facilidade.
é não ter entendimento com as coisas. Ah, mas eu não tenho isso, não mesmo? Tem certeza? Mas você é familiar de pessoas que têm essa problemática, então, obviamente, você também vai ter. Não, mas não, doente é meu filho, minha filha, meu cachorro, eu não. Não mesmo? De novo vou perguntar, não mesmo? Será que não? Ah, mas você quer que todo mundo seja doente? Bom, tem uns sabidos por aí que já escreveram e já disseram. Olhando de perto, todo ser humano é doente. É radical a coisa. É radical. Ah, mas eu não sou. Não mesmo? Pergunto de novo. Eu tenho medo quando a pessoa fala pra mim que não tem nenhum problema. Eu tenho medo. Porque via de regra, eu sou ser humano. Via de regra, eu tô viva. Via de regra, eu cometo erros. Via de regra, eu não posso julgar os outros, né? E não é querendo julgar ninguém, não. É falando de mim. Principalmente porque quando eu cheguei dentro das Irmandades Anônimas, né? Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre neurose. E aí, então, eu fui procurar sobre a neurose também em grupos de neuróticos anônimos. E esses grupos de neuróticos anônimos atualmente vêm tendo outros nomes, né? Como, por exemplo, emocionais anônimos. Porque tudo começa nas emoções doentias, né? No desequilíbrio emocional. Tudo começa lá. Tem a casinha chamada emoções. E essa casinha chamada emoções, ela vive sendo cutucada pelas coisas que me acontecem no dia a dia. E eu vou me desequilibrando. Porque, de novo, eu sou só um ser humano. Né? Ser humano é o que eu sou. E o ego? O ego é uma coisa terrível. O ego, ele me enforca, o ego me escraviza. Eu sou escrava do ego, né? Para eu me libertar desse ego, é um dia de cada vez, vivenciando os programas, vivenciando os passos, vivenciando, né, todos os princípios espirituais citados dentro do programa, para que eu possa, um dia de cada vez, me fortalecer e buscar uma recuperação para eu, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui numa sala de Al-Anon, há muito tempo atrás, me sugeriram que eu fosse numa sala de Al-Anon, foi até dentro de um hospital, onde nós fomos buscar socorro na época, para o meu irmão. Olha, naquela época, hein? Há mais de 40 anos atrás. Aí falaram para nós irmos, ia ter uma reunião de Al-Anon, e nos convidaram, eu e mamãe, para ir na reunião de Al-Anon, e eu fui. Quando chegou lá na porta, ia faltar uma meia hora para começar a reunião, eu olhei bem para a cara da minha mãe e falei, não mãe, vamos embora, o doente é ele, não é nós. Se esse negócio de beber é doença dele. Quem tá doente é ele, quem bebe é ele. Na época eu ainda, né? Alcoolismo é doença do ainda, né? Eu ainda não tinha percorrido o caminho da dependência química. Eu estava no comecinho, aquela coisa do social, né? Então, e aí eu catei minha mãe e viemos embora. Eu não quis ficar na reunião porque o doente era ele. Né? Hoje eu tenho uma noção muito exata. Hoje eu sei que os familiares sofrem bastante. Foi inclusive dentro de uma reunião de Al-Anon que eu descobri o sofrimento que eu tinha imputado à minha família. Foi quando eu descobri o que eu também sofria por conta de viver com outros dependentes, né? E hoje hoje eu sempre falo, procura uma reunião de Al-Anon, se fortaleça dentro de uma reunião de Al-Anon, que uma reunião não só de Al-Anon, Nar-Anon, reunião para familiares e dependentes, seja lá do que for, só venha fortalecer o familiar para poder ter um entendimento, um conhecimento maior e melhor para que cada um busque sua própria recuperação, né? E essa recuperação é só um dia de cada vez, não é tudo de uma vez não, viu gente? É só um dia de cada vez.